Aproveitar o espaço aqui e já fazer a tradicional consultoria, né, nesse momento, e também fazer uma pergunta. A consultoria é o seguinte, dentro do Conselho, né, da União Europeia, para uma decisão dessa, para um acordo desse, precisa de unanimidade, maioria simples, né? Por que eu vou fazer essa pergunta? Porque a gente viu há poucos dias atrás, né, e foi inclusive repercussão aqui no mercado financeiro, a decisão do presidente do Carrefour falando assim, pô, aí eu não quero mais o Brasil, não gosto, da noite pro dia acordou e falou, não gosto mais do Brasil, não gosto da carne do Brasil, né? E o próprio Macron, ele vem sinalizando, né, de que não é benéfico para eles, enfim, né? A França, ela sai derrotada, senta, engole a decisão do Conselho, enfim. Como é que funciona isso dentro do Conselho? Que claramente a França já vinha fazendo várias reclamações, né? Talvez até criando vários ruídos. A gente percebeu bastante aqui no caso do Carrefour. Como é que fica essa relação dentro do bloco da França? Enfim, ou, né, o Brasil, de certa forma, acaba passando, né, passando essa questão, né? Ou seja, rompendo esse desafio aí que tinha junto com a França, especificamente, que é um caso público. Tanto, vão colocar assim, de um presidente de uma companhia, como também dos principais representantes do país, né? Veja, Marcos, como eles estão fazendo uma divisão, não é? Em princípio, se você lembrar, a gente sempre falava que você precisava pegar o tratado e aprová-lo nos parlamentos dos países. Essa era a regra em que o tratado, quando foi feito há mais de 20 anos, obedecia. No entanto, a gente viu que no caso, por exemplo, do Canadá, que não estava passando também na União Europeia, eles decidiram fazer esse split, né, essa separação. Então, essa é a expectativa, que se repita a mesma coisa nesta situação. E claro que requer não uma maioria simples, eu acho que é mais de 60% dos membros dos países da Europa, e não é da população, você tem que ter eles têm aquela média ponderada que leva em consideração países grandes e pequenos, para que você tenha um número que corresponda à maioria da aprovação. Então, este é um processo que você vai ter. Resta saber se existe dentro do Parlamento Europeu uma questão que lhe seja favorável. Claro que dentro do contexto europeu político, agora que nós observamos, os partidos ambientalistas estão enfrentando aí uma certa resistência, estão diminuindo no seu tamanho em razão de uma ascensão de uma direita um pouco mais menos preocupada com a questão ambiental, que é sempre o elemento utilizado para o impedimento do crescimento do Brasil no seu comércio internacional. Então, o que nós estamos esperando é que esta aprovação seja possível. Claro que nós contamos com uma coisa positiva, o presidente do Conselho é português, gosta do Brasil, e talvez isso ajude também na tentativa de empurrar esse processo todo entre os países e no próprio Parlamento Europeu. Então, vai tomar um tempinho ainda, mas esta é a expectativa, de que, de alguma forma, isso seja muito mais fácil de fazer do que aquela maneira anterior de aprovação de todos os parlamentos. Agora, a grande dúvida é, se isto não passar desta forma, aí pode esquecer o acordo, nós não vamos chegar a lugar algum.